Bom dia. Alô, bom dia. Todos ouvindo? Bom, vamos iniciar aqui o painel de FDICs, no segundo dia do Congresso de Fundos. Lembrando que nós já estamos na 10ª edição desse Congresso de Fundos. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença em particular dos membros do Comitê de FDIC. Afinal, nos reunimos regularmente, religiosamente, todos os meses na associação para discutir a indústria de FDICs, a evolução e o mercado. E dizer para vocês que este ano de 2019, a indústria de FDICs está completando literalmente a sua maioridade, né? São 18 anos desde a regulamentação pelo CMN, que é a resolução 2907, né, de 2011. Então eu digo que literalmente a indústria de FDICs está atingindo a maioridade e uma maturidade também de mercado e regulatória que a gente vai ter oportunidade aqui de discutir e debater hoje. Bom, o tema central hoje do painel são os FDICs em transformação. E é um tema muito aderente a todas as discussões que a gente tem dentro do Comitê de FDICs da Anbima, principalmente pelo fato de que o mercado evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Evoluiu do ponto de vista das novas tecnologias, evoluiu do ponto de vista regulatório, evoluiu do ponto de vista dos players e participantes desse mercado, mas principalmente evoluiu do ponto de vista dos ativos passíveis de securitização. Eu sempre digo que a indústria de FDICs passa por ondas de securitização, o mercado vai descobrindo ativos ao longo do tempo que são passíveis de cessão para dentro da estrutura dos FDICs. Então, no passado nós já tivemos a onda dos FDICs de crédito consignado, de veículos, mais recentemente cartão de crédito, contas de consumo. E muito provavelmente em breve, com a regulamentação das duplicatas eletrônicas, a expansão desse mercado vai ganhar um outro patamar. Bom, vou apresentar aqui chamar e apresentar os palestrantes do painel. Vou começar aqui pela Margot Greenman. A Margot, por favor. A Margot, ela é sócia fundadora da Capitalis. Para quem não conhece, a Capitalis é uma asset especializada, enfim, em crédito estruturado, securitização e private debt, que é um conceito que acho que a Margot vai explorar um pouco mais durante o painel. Chamar aqui para o palco também o Fernando Fontes. O Fernando Fontes, ele é diretor-presidente da CERC. Acho que alguns de vocês já conhecem, porque ele já foi membro do Comitê de FDICs daqui da Anbima também. A CERC hoje, ela é de fato uma realidade. A gente já vai discutindo o projeto da CERC junto com o Fernando pelo menos há uns 2 anos, né? É a primeira empresa que recebeu autorização do Banco Central para fazer o registro de recebíveis. Então ele vai contar um pouco para a gente a respeito da evolução desse mercado, de como a CERC se organizou. E também chamar e agradecer a presença aqui dos reguladores, aqui representados pela CVM e pelo Banco Central. Então vou chamar aqui o Bruno Gomes, que é o gerente responsável por investimentos estruturados da CVM, responsável ali para tocar toda a parte de monitoramento do mercado de FDICs e outros instrumentos de securitização, como o CRI e CRA. E a presença do Fábio Lacerda, representando aqui o Banco Central. O Fábio, ele é chefe adjunto do DESUP. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação, começar com uma breve apresentação sobre o mercado de FDICs, o tamanho da indústria, e depois eu vou passar a palavra para o Fábio e para o Bruno. Contextualizando um pouco os números da indústria, o que a gente pode perceber é que no fechamento de 2018, essa indústria, ela de fato retomou um crescimento que a gente observou lá
em 2006 e 2007, tanto em número de gestores quanto em volume, como o número de investidores também, né? O número de gestores de FDIC no final de 2018 totalizou 121 gestores. Para vocês terem uma ideia, a indústria de fundos tem cerca de 700 gestores, então ele é um número representativo. Apesar disso, o número de administradores, e aqui eu posso incluir também custodiantes, né, porque o custodiante também tem um papel relevante na indústria de FDICs, ele é um número que não cresceu, praticamente ele está estável nos últimos anos, que também é um assunto que a gente vai debater um pouco no nosso painel. O número de ofertas cresceu significativamente, são 187 ofertas e novas operações no mercado no ano passado, e a expectativa é que de fato esse mercado ele continua crescendo numa velocidade grande. Para vocês terem uma ideia, a indústria de FDICs ela permaneceu desde do pós-crise, né, 2008, 2009, num patamar de cerca de 60, 70, 80 bilhões de reais, eu diria que até o ano de 2015 e 2016. Né? Só a partir de 2017 que houve de fato uma retomada no crescimento do mercado. Falando um pouco aqui sobre o tamanho da indústria, é uma indústria hoje que está atingindo cerca de 130 bilhões de reais. É um volume ainda pequeno em relação, de novo, ao total da indústria de fundos, que são quase 4,5 trilhões de reais. E também pequeno em relação ao seu potencial. 130 bilhões de reais dão mais ou menos 2% do PIB brasileiro. Mercados desenvolvidos, a indústria de securitização de uma forma geral representa de 20% a 25% do PIB. Quando a gente olha e observa, por exemplo, isso são dados Banco Central, FEBRABAN, o tamanho da indústria de crédito no Brasil ela é cerca de 50% do PIB. Então, são o PIB mais ou menos em torno de 7 trilhões, 50%, 3 trilhões e meio de reais. Então, dentro desse contexto, a indústria de FDICs ainda tem um espaço enorme para crescer. Se nós fizéssemos a conta de 20% do PIB, estaríamos 10 vezes maiores do que nós estamos hoje. Ou seja, a indústria teria o potencial de chegar a 1,3 trilhão de reais. Né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que é completamente fora da curva, a indústria de securitização representa 55% do PIB americano. O número de FDICs também vem crescendo significativamente. São 887, também dentro de um universo de 17 mil fundos na indústria. Ainda é um volume pequeno, mas que talvez seja característico hoje da indústria de FDICs. No início da indústria de FDICs eram poucos fundos com grandes volumes, né? E o que a gente vem observando mais recentemente é uma grande quantidade de estruturas com um volume menor, e ali dedicadas ou adquirindo estruturas ou recebíveis de determinados mercados mais específicos ou caracterizando aí a questão das operações mais estruturadas. E talvez isso seja uma tendência pelo fato de que com as novas tecnologias, a questão do desenvolvimento não só do registro, mas do controle de recebíveis, isso de alguma forma vai fazer com que o custo de controle desses recebíveis diminua e essas operações passem a ser viáveis economicamente. A gente colocou um gráfico aqui da indústria de ABS nos Estados Unidos, só a título de comparação. Um mercado, um patamar completamente diferente. Lembrando que além dos ABS, no mercado americano existem os MBS, que é o grande mercado de securitização nos Estados Unidos. Mas aqui é só a título de comparação para demonstrar o potencial desse mercado. Aqui é um último gráfico em relação à participação dos investidores no mercado de FDICs. Só para lembrar,
O mercado de FDICs, a regulamentação da CVM limita o investimento dos FDICs a investidores qualificados. Hoje, grande parte dos investidores, próprio mercado, são os próprios fundos de investimento, né, fundações, investidores estrangeiros. Existe uma participação ainda muito pequena de pessoas físicas, basicamente concentradas em alguns family offices e clientes private, e que também vai ser objeto de discussão no painel. Eu sempre digo também que os FDICs, eles são um veículo democrático. Não vou puxar sardinha para o instrumento, mas é quase que dizer que os FDICs são o fundo que de alguma forma pode adquirir todo e qualquer ativo, porque a regulamentação, de certa forma, permite que qualquer direito ou obrigação seja passível de cessão para o FDIC. Então, o espectro e o universo de ativos passíveis de securitização é muito maior do que nós temos em fundos 555, que está restrito a valores imobiliários, muito maior do que os fundos imobiliários e muito maior também do que os FIPs. Então, no limite, o FIP pode ter uma ação, pode ter uma debênture, pode ter um recebível de qualquer natureza. Também é um instrumento democrático do ponto de vista de captação de recursos. Você não precisa ser uma companhia aberta para fazer uma oferta pública de FDIC. Você pode ter uma empresa limitada que cede recebíveis para o FDIC, permitindo a ela o acesso ao mercado de capitais. E o que talvez esteja faltando para que os FDICs sejam mais democráticos seja, de fato, a ampliação do universo de investidores. É um assunto que também acho que o Bruno vai comentar um pouco mais adiante. Bom, então vou passar a palavra aqui primeiro para o Fábio. O Fábio, ele vai comentar um pouco a respeito da visão de mercado, principalmente no âmbito de mudanças no que diz respeito à organização do sistema financeiro, né, a questão da desintermediação financeira, o surgimento de novas formas de pagamento, e também a evolução regulatória, não só desse mercado, mas também dos recebíveis, principalmente no que diz respeito às duplicatas eletrônicas. Obrigado, Mizu. Bom dia a todos. Acho que antes de nós iniciarmos eu preciso fazer o disclaimer padrão, que eventualmente as opiniões, os juízos de valor que eu vier a emitir nessa manhã de hoje são da minha inteira responsabilidade, não necessariamente representam a posição oficial do Banco Central do Brasil. Além desse disclaimer, eu quero aqui fazer o registro, já que nós somos reguladores, da presença do meu amigo Lúcio Capeleto, que aqui representa a Previc, um organismo que tem evoluído a cada dia que passa para fazer frente aos seus desafios regulatórios e de supervisão. Obrigado pela sua presença, Lúcio. Bom, obrigado a todos os colegas que comigo participam desse painel e, na verdade, a minha fala inicial é muito mais uma fala de contextualização, né? Falar eu diria, do tema central desse painel, que é qual o negócio que a gente vai ter no segmento de FDICs ao longo dos próximos anos, nesse ambiente que muda a cada dia numa velocidade, numa intensidade muito grande por conta das inovações tecnológicas. Eu acho que a palavra síntese sobre esse momento, eu escutei alguns anos atrás de um consultor espanhol, num congresso latino-americano que nós fazíamos sobre riscos. Ele basicamente falou o seguinte: nós não estamos falando de uma era de mudanças, nós estamos falando da mudança de uma era. Então, fundamentalmente, o que a gente precisa discutir no aspecto de estratégia de negócios não é exatamente que negócios eu vou fazer nos próximos anos, e sim qual vai ser efetivamente o meu negócio nos próximos anos. Um negócio que efetivamente terá perdedores, que terá ganhadores, mas que certamente não terá instituições, empresas ou negócios que permaneçam os mesmos.
a grande palavra-chave desse momento que a gente vive era estar atento ao processo de mudanças e estar absolutamente aberto, apto a se reinventar a cada dia, a se renovar, né, para efetivamente fazer frente a essa nova realidade. E quando a gente discute essa questão de cenários, eu gosto muito de um trabalho recente que foi divulgado pelo Comitê da Basileia, discutindo os impactos das inovações tecnológicas sobre os sistemas financeiros pelo mundo afora. E, fundamentalmente, ele discute 5 cenários que eu acho bastante sintetizadores, com forte capacidade de síntese do momento que a gente vive. O primeiro deles diz respeito às instituições já estabelecidas, aos negócios já estabelecidos, né, os incumbentes. Ele fala do banco melhor e do novo banco, em que basicamente ele diz não são só os jornais, as bolsas de valores, as empresas de cartões que precisam se reinventar, se redefinir. Os bancos incumbentes, eles também precisam passar por esse processo. De fato, eu tenho já hoje uma série de instituições financeiras que perceberam muito claramente isso, que estão entrando numa jornada digital bastante intensa e que estão efetivamente sendo grandes fintechs com autorização para funcionar pelo Banco Central, né? Então isso já é uma realidade nos bancos já estabelecidos que se reinventam na perspectiva da digitalização e também é uma realidade em relação aos novos entrantes, os novos bancos que já entram no mercado com uma nova marca, com uma nova proposta, com um novo foco na experiência do usuário e assim conseguem efetivamente crescer, ganhar mercado no sistema financeiro nacional. Bom, mas esses são 2 cenários que dizem respeito aos negócios que já existem. Mas tem outros 3 cenários que começam a discutir um pouco mais intensamente a dimensão da desintermediação. E quando se começa a discutir a dimensão da desintermediação, se começa a falar efetivamente que eu tenho novos agentes, eu tenho novos players, eu tenho novas formas de conduzir o negócio bancário. Então, desses 3 outros cenários que são apresentados, o primeiro deles é o banco distribuído, em que efetivamente o banco passa a perder o monopólio da intermediação financeira e você começa a ter novos agentes efetivamente prestando esse serviço, não só o serviço financeiro, mas fundamentalmente a relação com o cliente. E aqui a gente já começa a falar basicamente de fintechs e big techs, não é? Big techs chamando sempre a atenção. São efetivamente a grande nuvem escura que paira sobre o sistema financeiro em todo o globo, né? Por que nuvem escura? Porque efetivamente pode vir daí uma nova crise, uma efetiva disrupção no negócio, inclusive dos bancos globais. Eu estou falando de Big Techs, eu falo do GAFA ocidental, Google, Apple, Facebook e Amazon, e eu falo do BAT chinês, o Baidu, Alibaba e Tencent. Essas grandes empresas de tecnologia colocando o pé no negócio da instituição financeira, da instituição de pagamentos, elas têm uma dimensão disruptiva absurda, né? Elas efetivamente rompem a barragem. Isso sem falar das fintechs, que de fato começam a fazer trincas nessa barragem e começam a dizer, opa, eu tenho aqui realmente novos agentes que trazem uma nova proposta para o atendimento às demandas da sociedade por produtos e serviços financeiros. O banco relegado é aquele que já não faz mais diferença, eu já não preciso apenas do banco. O banco continua existindo, mas eu não preciso apenas do banco. Eu posso ser servido, atendido por outros agentes. Um quarto cenário diz respeito aos bancos distribuídos, em que o banco passa a ser fundamentalmente o provedor de uma commodity financeira, um serviço que já não se diferencia e que já não está fundamentalmente associado à sua marca, porque a credibilidade e o relacionamento com o cliente passa por outros agentes, sejam eles agregadores financeiros, sejam eles fintechs ou big techs. E o último é o que talvez seja mais disruptivo, que é o banco desintermediado. É dizer, fundamentalmente, os bancos já não são mais necessários, porque eu não preciso mais de intermediários num mundo em que a tecnologia viabiliza a aproximação de doadores e tomadores de recursos, num mundo em que a tecnologia viabiliza as transações peer-to-peer,
lato sensu, né? Não só entre pessoas e negócios, entre negócios e negócios. Esse é o mundo da desintermediação que, de fato, começa a trazer alguns insights importantes nessa grande reflexão sobre qual vai ser meu negócio no futuro. E aí a pergunta que se coloca, ok, o que o Banco Central, o que os reguladores, em última análise, têm feito em relação a isso daí? Em primeiríssimo lugar, apesar de eu ter sido desmentido lá atrás por alguém na ONU, eu continuo acreditando que não se pode represar o vento. Isso não existe. Se alguém já disse isso no passado, não estava correta, ok? Não é possível represar o vento. Se não é possível represar o vento, a gente tem que entender que esse é um movimento inexorável. Não há volta. Essa é uma ponte que se atravessou e se dinamitou. Não existe retorno para a situação do passado. É um caminho sem volta. Então, o que cabe ao regulador? Fundamentalmente, enxerga-se o regulador hoje como um DNR regulatório, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. O nosso trabalho é pavimentar o caminho para que toda essa questão da inovação tecnológica traga impactos efetivamente que tragam benefícios para o cidadão brasileiro e com a máxima mitigação de riscos possível. Então, a grande missão do regulador é pavimentar caminhos pela via da regulação. É nessa perspectiva de pavimentar caminhos pela via da regulação que o Banco Central tem atuado. Né? E aqui eu vou citar alguns exemplos, eu não vou me estender na questão das duplicatas eletrônicas, das registradoras, porque eu aprendi que o coroinha não pode dar aula de catequese quando o Papa está presente. E o Papa aqui é nosso amigo Fernando Fontes. O Fernando vai conduzir esse debate muito melhor do que eu, com muito mais propriedade. Mas eu toco, por exemplo, nas regulações, nas peças regulatórias do Banco Central, que de fato trouxeram inovação, que permitiram, eu diria, essa pavimentação de caminhos. A primeira delas, logicamente, a questão da abertura de contas digitais, né, a 4480. Eu posso mencionar também a assinatura eletrônica em contratos de câmbio. Eu posso mencionar a questão da portabilidade de salários, que passa a seguir um modelo em que a instituição para a qual a portabilidade vai ser feita, ela pode requisitar juntamente com o cliente, percebem? E aí introduzindo a própria dimensão das instituições de pagamentos que são um grande caminho para que novos entrantes de fato se estabeleçam, novos entrantes que de fato conduzam a esse cenário de talvez eu não precise mais tanto do banco. Não é? Talvez eu não precise mais tanto do banco, porque em última análise, uma instituição de pagamento que é gestora de conta pré-paga, na boa, um depositante, ele não percebe muito claramente a diferença entre a conta pré-paga e a conta de depósito à vista, percebem? Quer dizer, eu consigo mimetizar na experiência do cliente muito do que eu ofereço no depósito à vista via conta pré-paga. E talvez a cereja do bolo em todo esse processo de pavimentação de caminho para que a inovação tecnológica traga benefícios para a sociedade é fundamentalmente a regulação de fintechs de crédito, né, das SCPs e SCDs. Porque basicamente o que eu estou fazendo é, amigo, você agora pode ter carreira solo. Você não precisa mais atuar como um correspondente bancário numa solução de contorno, porque vamos combinar, ser correspondente bancário, uma fintech de crédito, é perverter o próprio modelo do correspondente, em que o banco era o principal e o correspondente é o agente. Quando a fintech de crédito age como correspondente bancário, o correspondente é o principal e o banco é o agente, é o prestador de serviços. Percebem? E aí a regulação da SCP e da SCD, basicamente ela diz, não, você pode seguir carreira solo. Você que é um desintermediário financeiro, agora é batizado como uma instituição financeira. Você pode sim ter CCBs emitidas em seu nome, em seu favor. Você pode sim ter acesso a toda a estrutura de Open Banking. Você pode sim, efetivamente, ser considerado para todos os fins legais e regulatórios uma instituição financeira. E eu coloco legais e regulatórios porque até mesmo a questão do debate sobre aplicação de lei da usura fica afastado quando ele é batizado, né, consagrado como instituição financeira. Então percebam, de certo modo existe uma
preparação de terreno para que os agentes que efetivamente se propõem a fazer desintermediação financeira consigam fazê-lo. Eu não preciso do banco para conta de depósito, porque eu posso ter a conta pré-paga. Eu não preciso do banco para a emissão da CCB, porque eu agora posso ser uma instituição financeira light e fazê-lo com uma regulação proporcional ao porte e ao risco dessas entidades. Então, esse grande movimento de preparação de terreno para a entrada desses novos agentes, essa tem sido a grande dinâmica, a grande tônica da intervenção regulatória do Banco Central e é fundamentalmente o espírito da agenda BC+, nesse particular. E aí vem o ponto, né? Se eu falo de desintermediação, eu falo de um eventual afastamento do intermediário financeiro desse processo em que alguém entrega recursos para quem precisa. Essa é a grande reflexão para a indústria de FDICs hoje. Né? E, de novo, eu não vou entrar aqui no debate mais detalhado de 2907 e de registradoras e de duplicatas eletrônicas em função da qualificação dos meus colegas de painel. Mas fica esse recado, eu já me estendi demais no meu tempo, eu vou parar de falar por aqui. Não Fábio, é fácil parar de falar, mas eu vou conseguir. Ponto, parei. Antes de passar para o Bruno, só explica para a plateia o que é SCD e SP. Ok, desculpa. São as denominações que estão previstas na Resolução 4656, que é a resolução que regula as fintechs de crédito. A SCP é fundamentalmente uma sociedade de empréstimos entre pessoas, é um peer-to-peer lending mais puro, em que efetivamente você simplesmente entrega à plataforma, né, a tua participação no processo e a prestação dos serviços de aproximação eletrônica de doador e tomador de recursos. A SCD é a Sociedade de Crédito Direto, é um outro tipo de fintech de crédito, um outro modelo de negócios na fintech de crédito, que não está baseado fundamentalmente no peer-to-peer N para N, ou N para 1, ou 1 para N, mas basicamente eu tenho o capital próprio da entidade sendo emprestado para tomadores no sistema financeiro. O que é importante? São duas instituições financeiras que não podem fazer intermediação financeira clássica. O que isso significa? Não podem captar depósitos no seu balanço, percebem? Não podem ter passivos com depositantes. Eles simplesmente fazem a aproximação eletrônica entre doadores e tomadores de recursos. No caso da SCP, N doadores, no caso da SCD, os recursos próprios da SCD, que é lógico, eventualmente podem ser captados de venture capital ou de fundos estrangeiros, enfim. Mas essa é a configuração da Resolução 4656. Bom, passando a palavra agora para o Bruno, gostaria que o Bruno comentasse um pouco nesse ambiente de inovação e transformação e novas tecnologias, o que está por vir, ou seja, como que a CVM está discutindo esse tema dentro do contexto da indústria de FDICs. Ontem, na abertura do Congresso, o Marcelo Barbosa até comentou sobre a audiência pública da 356, então gostaria que o Bruno tecesse alguns comentários em relação ao que vem sendo discutido no âmbito lá do colegiado da CVM. Bom, tá ótimo. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui o convite da Ambima para participar do painel. Eu acho um tema bem relevante que está na pauta lá da CVM. Bom, primeiro eu repeti o disclaimer do meu colega aqui, que as opiniões são de minha inteira responsabilidade, não necessariamente represento aqui a opinião da CVM sobre a matéria. Eu acho que pegando um gancho assim do que o Fernando colocou, né? A gente, lá na CVM, a gente já tem esse projeto de reformulação da Instrução 356, já nasceu há uns 2 anos atrás, ele veio na pauta da regulatória nossa do ano passado, não entrou em audiência pública exatamente em função desse momento disruptivo assim, do mercado, a gente está vendo toda essa mudança, né, no comportamento dos direitos creditórios. A 356 ela foi pensada como uma norma pautada em documentos físicos, né, em existência do documento. Hoje em dia é tudo eletrônico, 99% dos FDICs operam com documentação eletrônica. Então a gente foi meio atropelado no meio do caminho, a gente pensou lá atrás em mudar a 356
o projeto ele nasceu de uma visão nossa de que a gente necessita separar bem os papéis ali do custodiante, gestor e administrador, principalmente reconhecendo muito fortemente o papel do gestor dentro da 356, que hoje, se você olhar as responsabilidades ali, elas são são mínimas, né? A gente tem um peso muito grande no custodiante e eu acho que nasceu de uma ideia de equilibrar um pouquinho melhor ali esses pesos e atribuir para o gestor um peso relevante na operação que ele tem, como a gente fez para a FIP na instituição 578. Na 578 hoje, o gestor ele tem um peso muito grande, atribuições e responsabilidades que lá na origem, na 391, ele não tinha. Então nasceu dessa necessidade, era uma alteração pontual que a gente ia fazer na 356, e de repente a gente se deparou com um mundo de outras necessidades ali, advindas de todo esse novo mundo tecnológico, dos FDICs de arranjo de pagamento, da entrada em operação das entidades registradoras, que o Fernando vai comentar. E aí a gente começou a repensar o papel do custodiante nesse mundo, com uma entidade registradora funcionando também. Qual vai ser o papel desse novo custodiante de FDIC? Um papel para a entidade registradora dentro desse mundo de FDIC, já que é uma entidade que o Banco Central registrou, né, e concedeu uma autorização. Enfim, a gente tem que pensar em encaixar esse participante aí dentro. E aí, enfim, no meio do caminho a gente viu uma necessidade de alterar a 2907, a resolução 2907, que trata do FDIC, que criou o FDIC, né, que é a base da 356. E nessa resolução 2907 a gente viu ali alguns entraves que a gente precisava tirar do caminho e deixar para o colo da CVM regulamentar. Um deles é o público, tá? Hoje o FDIC ele é endereçado a investidor qualificado, ele era, né, pela resolução antiga, restrito a investidor qualificado, ele continua restrito pela 356, mas a gente tirou a amarra que existia na 2907, permitindo a CVM regulamentar que tipo de público pode acessar que tipo de FDIC. Então é algo que também entrou na pauta da reforma da 356, que lá atrás não estava prevista, mas a gente, numa discussão prévia com o mercado, sentiu essa necessidade. A gente tem produtos de securitização, né? O CRI e o CRA, podem ir para o varejo, para a pessoa física de varejo, e por que não determinados tipos de FDIC. Então é uma discussão que a gente está tendo internamente ainda, não tem conclusão sobre o assunto, mas avaliando que tipo de FDIC potencialmente poderia ir para o varejo. Quer dizer, já adiantando, certamente é uma cota sênior, tá? É uma cota que conte com alguma subordinação, né? Mas que nível a gente gostaria ou não e que nível isso vai para a audiência, a gente ainda não tem fechado. A gente tem hoje um modelo do CRA de varejo que pode ser muito bem replicado para o modelo de FDIC, tá? Então, acho que é um bom parâmetro aí que o mercado pode ter. Uma outra necessidade que a gente viu, uma oportunidade também mexendo na 2907, era tirar a obrigação a exigência de classificação de risco para todas as cotas, ou seja, provavelmente a norma nova ela vem como exigência só para o FDIC de varejo, tá? E a gente não vai mais exigir lá uma classificação de risco para as cotas do fundo, né, obrigatória para as demais operações. Isso o mercado mesmo já exige, né, no momento de uma colocação pública, de uma oferta pública, dependendo do tipo de investidor que vai aderir àquela oferta. E uma outra alteração também importante na 2907 é porque os administradores de FDIC bastava eles serem instituições financeiras registradas no Banco Central. Então a gente amarrou, falou, tem que ser instituição financeira registrada no Banco Central e administrador de carteira registrado na CVM também. Tá, aí o impacto no mercado foi mínimo, já que a gente tinha ali, de todos os administradores registrados lá, a gente tinha acho que uns 8 ou 10 que não atendiam os dois critérios e estão se adaptando. Então é algo que a gente também aproveitou a oportunidade para mexer. E eu acho que outras mudanças que a gente tem aí previstas na instituição 356, elas dizem respeito a, como eu comentei, né, reconhecer o papel da entidade registradora lá, dividir melhor as atribuições, a questão do FDIC de varejo. Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que lidar ali, é o papel do consultor de crédito, principalmente nos FDICs multicedente e multisacado, reconhecendo que o gestor tem um peso muito grande na due diligence daquele consultor, daquele participante. Então a gente precisa reconhecer papéis para esse participante ali dentro da norma. A gente precisa
A gente precisa também reconhecer esse mundo, né, das SCDs e CEPs, que hoje tem alguns entraves para usarem plenamente o FDIC. A gente reconhece que a questão da cobrança ela tem sido um gargalo, ou seja, você tem uma SCD em que atua fortemente, né, na concessão de crédito e na cobrança dos créditos. Ela é uma fintech, ela tem um sistema desenvolvido para isso, e ela esbarra na questão do FDIC de que a cobrança tem que ser do custodiante, ou seja, às vezes o sistema, toda a tecnologia envolvida na SCD, ela não consegue conversar com a tecnologia do custodiante. Então é algo que a gente tem debatido, discutido também. O próprio gestor, né, sendo uma SCD ou uma CEP, também você tem um entrave e conflito de interesse que a 356 veda, é algo que está na pauta para discussão. Enfim, tem um mundo de assuntos que foram entrando aí ao longo do caminho e realmente vão postergando essa audiência pública, mas a previsão é que a gente vá para a audiência ainda esse ano, né? Está lá na nossa meta. Muito provavelmente, se for até novembro, né, com o aniversário de 18 anos da indústria de FDICs. Né? Eu vou mudar um pouco o tema do painel. Enfim, tem toda essa questão de inovação e de novas tecnologias, e tudo isso acaba gerando uma série de oportunidades ou novas oportunidades de investimento. Como eu comentei, quanto maior for o número de ativos passíveis de securitização, certamente maior vai ser o nosso mercado. Eu vou passar a palavra agora para a Margot, para que ela comente um pouco a experiência dela, não só no Brasil, mas também internacional, com relação a toda a questão do crédito estruturado. Né? A gente vem passando por um momento eu diria que até excesso de demanda por ativos de crédito, de uma forma geral. E dentro desse contexto, como a indústria de FDICs ou a indústria de securitização ela pode, de alguma forma, participar desse processo de crescimento, tendo em vista o que acontece hoje nos mercados internacionais. Muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e com os colegas do painel, e muito obrigado à Ambima pelo convite por participar. A perspectiva da Capitalis é uma perspectiva que tende a unir os dois lados desse mercado. Então, sendo um tema de desintermediação, estamos falando de a conexão entre, eventualmente, o que o Fábio chamou de doadores ou de capital, ou vamos chamar de investidores, e, do outro lado, ativos de investimento. Então, e neste caso, e no caso especificamente do FDIC e de securitização, esses ativos são ativos de crédito, ativos de dívida. Aí eu acho que é importante ter um pouco um entendimento do que é esse ativo. Porque o FDIC não é nada mais do que um veículo para criar um título comprável daquilo que está por trás. Então, o FDIC não é algo que existe sem aqueles ativos que está dentro do FDIC. E isso é muito importante, porque tem uma conversa que sempre acontece, o FDIC, mas um FDIC é muito diferente do que outro FDIC. O FDIC é uma forma de agrupar estes ativos de dívida, e aí é importante entender um pouco melhor antes de ir para o mercado internacional e entender os paralelos aí, do que estamos falando. Então, da perspectiva de investidores, vamos imaginar que é o universo de ativos que são passíveis de investimento, e vamos simplificar muito bem, é evidente, tem muitos ativos passíveis de investimento, mas simplificando, podemos ver que tudo é feito assim para pessoas físicas e pessoas jurídicas, tem duas formas de dinheiro, certo? Equity e dívida, basicamente. Isso é verdade tanto de empresas quanto de pessoas, quanto de nós, certo? A gente tem o nosso dinheiro próprio, a gente tem a dívida que a gente pode contratar para ajudar e complementar esse equity. E dentro desse contexto, a gente também tem dois mercados que existem em paralelo. Um é um mercado líquido,
Aí a gente tem a bolsa, tem os mercados onde você tem um título onde você pode comprar, tem um mercado líquido de compra e venda de ativos e tem o mercado ilíquido, que é o mercado de capital privado, vamos chamar. Então, se a gente vê o mundo nesse quadrante, onde a gente tem a equity e dívida, e liquidez e iliquidez, aí dá para enquadrar basicamente a maior parte das classes de ativos. Então, a gente tem no ilíquido equity, é o private equity, capital privado investindo em empresas. No líquido equity, o mercado de ações. Aí, dentro do mercado de dívida, tem a dívida líquida, os debêntures emitidos, que são tradeados, grandes empresas. E esse último quadrante, que é esse ilíquido dívida, é o que realmente estamos falando aqui. Então, a maior autoridade sobre esse assunto, de verdade, é o Banco Central. Então, por isso, esse tema de FDIC, na realidade, é o cruzamento de fato entre as autoridades da CVM que regula essa titularização, é um mercado de capitais, mas é um mercado de capitais, é um veículo de mercado de capitais cujo ativo por trás é esse ativo de dívida e líquido. E onde a gente vê isso? Então, acho que é muito importante entender também que a gente vê esse ativo, o maior originador, o maior detentor, investidor desse ativo hoje, são os bancos. Então, essa é a atividade do banco, comprar, originar. Evidentemente, o banco tem uma ampla gama de atividades que vai além de crédito e é uma instituição muito mais completa, mas se a gente só quebra essa parte, a parte de crédito, os ativos de dívida privada, os direitos creditórios, no final, são tradicionalmente aqueles ativos de crédito que estão dentro do balanço do banco. E aí estamos falando de, basicamente, eu não gosto de usar a palavra, mas democratizar de uma certa forma esse tipo de ativo, ou seja, dar acesso a outros atores através do mercado de capitais a esses ativos que têm sido tradicionalmente dentro do balanço do banco. Muito bem. Então, aí quando a gente vê isso, é importante, aí a gente viu no início do painel, a comparação com o mercado americano. E esse entendimento do que o mercado de securitização, de ABS nos Estados Unidos, é um mercado que representa 55% do PIB. Mas o que é isso? Tem tanto crédito assim? Tem bem mais crédito. Mas, além disso, é importante, aí vendo essa comparação com o mercado internacional, entender que no mercado americano, esse mercado é tão gigante porque os próprios bancos são os maiores originadores dos ativos de dívida privada que estão dentro dos veículos de securitização. É uma coisa que, de fato, não acontece no mercado brasileiro. Difícil de acontecer. Há alguns poucos casos, mas o relacionamento com o cliente é o principal ativo do banco no que tende a crédito fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, e no Brasil tende a ser o capital. Então, ele não está procurando vender seus ativos porque ele é um pedaço muito fundamental, o dinheiro em si, ao modelo de negócio do Banco Brasileiro. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que em 2018 houve emissões de $1 trilhão no mundo todo. Desse volume, metade, foi um pouco mais de metade, 55% desse volume foi nos Estados Unidos. Aí, o que compõe esses ativos? Então, aqui estamos vendo alguns ativos mais novos, ou mais tradicional que a gente vê no mercado brasileiro, em termos de ativos que estão dentro de veículos de FDICs, são duplicadas, recebíveis. Esse é o mais comum, o que a gente vê, os multicedentes, multissacados, e muito dessa indústria foi desenvolvido com isso na cabeça. Quando a gente vê a experiência internacional, a gente pode ver mais ou menos 5 tipos de ativos. Tem, que são os mais comuns, que compõem que são securitizados.
A primeira é cartão de crédito, mas quando a gente fala de cartão de crédito, não são os recebíveis assim, de curto prazo performado, é a dívida da pessoa física detentora do cartão. Então, é a dívida do detentora, da portadora do cartão de crédito. Isso é uma parte significativa da indústria de securitização fora do Brasil. Uma segunda classe de ativo, tipo de ativo de crédito muito comum fora do Brasil também é contratos de aluguel de equipamento. É muito comum, compõe uma grande parte do mundo de securitização, dos ativos por baixo. 3. Tem os empréstimos estudantis. Isso é muito grande fora do Brasil também. Pode debater até que ponto isso é saudável ou não, mas tem sido um ativo bastante importante para o mercado de securitização. E aí a gente vê que, de fato, metade desses 500 bilhões de emissão que aconteceu somente em 2018 nos Estados Unidos eram o que se chama de CLOs, CLOs, que nada mais é do que empréstimos bancários de instituições financeiras que originaram via seus relacionamentos com clientes e que optaram por não ficar com esse risco. Venderam uma boa parte do ativo e permitiu que outros investidores, através do mercado de capitais, participaram desse risco. E é um ativo bastante interessante. É um ativo, como outras classes, cada um tem as suas características, o private equity, as ações, os debêntures e a dívida privada. E a dívida privada, quando bem feito, quando tem uma carteira que foi bem formada, bem gerida, que tem os controles apropriados, etc. Então, tem um número de considerações importantes que precisa ser levado em consideração. Mas é um excelente investimento no ponto de vista de não correlacionado às outras classes de ativos, tende a ser constante o tipo de retorno e não é muito cíclico. Então a gente vê, e além disso acho que tem um papel de diversificação da fonte de dinheiro. Então quando cada um tem um pedaço pequeno de risco, em vez de concentrar esses riscos dentro de alguns poucos balanços, isso faz com que há uma possibilidade de maior versatilidade. A gente vê em 2008, quando houve essa crise, que muitos atribuem a uma crise de dívida, de crédito, os Estados Unidos que tem essa hábito de distribuir risco, conseguiu recuperar muito mais rápido do que outras economias, como da Europa, que tem uma concentração muito maior de risco dentro dos balanços, que é uma economia, eu diria, mais parecido em termos do mercado de crédito, de dívida privada, muito mais parecido com o mercado brasileiro hoje em dia. Mas a gente vê, estamos acompanhando que há uma grande demanda. Os investidores estão acordando para esta classe de ativo, que, aliás, só foi recém-reconhecido como uma classe de ativo oficial. Eu acho que somente foi em 2018 que isso aconteceu oficialmente. Dívida privada é uma classe de ativo para investidores institucionais. Aí estamos falando de fundos de pensão, etc. E o que a gente vê, assim, só agora que foi determinado como classe de ativo, mas que já no mundo, 54% dos investidores institucionais mundiais têm exposição para essa classe de ativo. Ou seja, quando a gente vê dessa forma, e o FDIC é a forma que os investidores têm acesso a essa classe de ativo no Brasil, e tem essa inovação, e tendo a tecnologia, e tendo a vontade, e assim, os modelos de negócio que estão originando, e eventualmente com mais concorrência no mercado bancário, com novos bancos que eventualmente
vão ter vontade de securitizar os seus ativos também, de vender os empréstimos que eles originaram, esse mercado realmente tem muito potencial. Então, quando a gente vê isso, acho que aquilo que está acontecendo internacionalmente, a gente vê claramente uma organização do mercado, a gente vê muito mais foco naquilo que é o ativo por trás, e essa coisa do FDIC, então acho que o mercado aqui precisa amadurecer um pouco para FDIC não é FDIC, FDIC são contratos de aluguel, são cartões de crédito, recebíveis, etc. Então, temos que entender o que é o ativo. E conforme esse entendimento e ficando mais sofisticado o mercado, eu acho que o potencial é muito grande, dado a inovação que está acontecendo no mercado local, dada a vontade de pôr retornos, por yield, é um ativo muito interessante. Então, a gente vê muito potencial. Essa é um pouco a forma que o mercado está organizado lá fora. E eu acho que a tendência aqui no Brasil é acompanhar e o veículo mais natural para tal, com algumas exceções, que tem alguns instrumentos muito específicos aqui no Brasil para ativos tipo imobiliários ou de agronegócio, que eu crio o CRA, mas além disso, o veículo apropriado para securitização, para linkar esses ativos de dívida privada com o mercado de capitais é o FDIC. Então, acho que esse é um pouco o que a gente pode ver. O Lúcio já está anotando tudo. Na próxima versão da 4661 já vai existir uma classe 9 de ativos lá, Private Debt. Seleção de gestores também. Obrigado, Margot. Eu vou passar a palavra aqui para o Fernando. Quem tiver, só uma questão de ordem, quem tiver alguma pergunta para fazer para os palestrantes, por favor, faça a pergunta por meio do aplicativo. Passando para o Fernando, para contar um pouco a história da CERC, como evoluiu esse processo, tanto do ponto de vista de infraestrutura, e o que o Fernando enxerga para frente, quais vão ser os benefícios de uma registradora de recebíveis, principalmente no caso de mitigação de riscos, né, e eventualmente evitar situações que ocorreram no passado de fraude, com maior controle da carteira e maior controle do fluxo de pagamentos. Perfeito, Mizukawa. Vou fazer como alguns colegas aqui, vou fazer um disclaimer, né? Até fazendo uma referência ao comentário do Fábio. Foi a sorte de ter encontrado bons professores, né? E quero agradecer particularmente a alguns deles que estão aqui, o próprio Fábio, Bruno e o nosso amigo Lúcio aqui também, não só pela experiência Previc, mas pela experiência Banco Central também, que sempre agregou muito valor a toda essa discussão. E prestando bastante atenção aqui em tudo que foi dito, né? Eu percebo ao mesmo tempo um entusiasmo muito grande que a gente deve ter por uma nova dinâmica de mercado, que tem, por um lado, uma maior capacidade de investir nisso, né, que vem sendo proporcionada por toda essa inovação que a CVM vem colocando na mesa de acesso a investidores de varejo, por exemplo. Uma nova oportunidade de acessar esse tipo de mecanismo para poder ter capital, né, por empresas que não são de capital aberto, que não tenham necessariamente o tamanho, o porte para fazer uma emissão pública listada de ativos líquidos, como a Margot mencionou, e ao mesmo tempo essa visão distribuída, né, do sistema que o Fábio comentou, em que nós passamos a ter talvez funções não mais tão verticalizadas e blocadas dentro de uma instituição que fazia para si mesmo todas as funções, né? A função carteira própria de crédito, com cobrança, com pagamento, isso tudo começa a ser mais distribuído em outras funções mais especializadas. Juntando tudo isso, a gente vai para um mundo onde os ativos são mais abstratos, né? Nós vivemos a primeira etapa do FDIC, onde a grande preocupação do custodiante era onde é que ele ia guardar as caixas, né? Os contratos, as cédulas, as cártulas feitas de carbono, né, e átomos de carbono representavam direitos creditórios nos arquivos de todas essas empresas.
E aí nós vamos falar aqui então de coisas muito mais abstratas, que são digitais, representadas por caracteres de computador, bits and bytes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um entusiasmo, eu acho que é motivo, por outro lado, de uma reflexão quanto à segurança de tudo isso que nós estamos fazendo, né? Nós temos muito mais agentes, né, envolvidos no processo, nós temos muito mais gente botando dinheiro nisso e nós temos muito mais gente acessando o mercado de capitais com esse tipo de estratégia. E gente que não necessariamente tem um balanço auditado, tem altos níveis de governança corporativa e esse desafio foi o que talvez tenha motivado toda essa inovação que as registradoras tentam proporcionar para endereçar talvez duas grandes preocupações. A primeira delas é o risco de uma assimetria de informações, que talvez tenha sido o que deu espaço para muitos episódios aí, talvez foram episódicos, né, porque foram casos isolados, do ponto de vista de volumes não são representativos, mas que tiveram um efeito muito traumático na indústria, né, em função dos prejuízos sofridos. E eu acho que a assimetria de informação foi o grande culpado, porque pela falta dessa distribuição de informação, muitos agentes não tomaram conhecimento de uma maneira tempestiva de determinados problemas que poderiam ter motivado uma diligência mais rápida. E a estrutura de proteção que o FDIC tem, ela é suficiente para absorver qualquer tipo de cenário de estresse. Ela tem cota subordinada, excesso de spread, fundos, às vezes, de reserva. Então, você tem mecanismos de proteção que o mercado de securitização oferece para algum tipo de problema pontual. Mas esses problemas não eram detectados quando eles tinham um tamanho, muitas vezes, compatível com toda essa camada de segurança que o FDIC proporciona para o mercado. E os principais fatores talvez tenham sido essa assimetria de informação e uma certa insegurança, talvez jurídica, que ainda remanescia nesses instrumentos. E aí, para entender por que as registradoras estão chegando aqui para tentar cooperar com essa nova dinâmica de mercado, eu vou fazer uma rápida retrospectiva de que diabo é isso de registradora, né? Então, os mais antigos lembram que esse negócio começou lá nos anos 80, por volta dos anos 80, e o grande patrocinador disso foi o Banco Central à época, né? E provavelmente num mercado financeiro que tinha uma quantidade muito grande de agentes, né? Naquela época o Banco Central falou, olha, precisamos criar aqui um banco de dados para a gente começar a fazer supervisão de mercado de uma maneira mais indireta, e aí a gente conhece a CETIP muito associada a essa história. E naquele primeiro momento, portanto, o papel da registradora era muito focado em ser um auxiliar de supervisão, olhando muito na relação entre o Banco Central e o regulado, né? Papel esse que continua sendo um papel estratégico desses sistemas. Mas eles vieram ganhando outras funções ao longo do tempo, né? Um primeiro movimento houve principalmente no mercado de derivativos, né? Os derivativos de balcão foram sendo registrados por uma série de motivos. Um deles por um pedido da própria Receita Federal, que tinha uma preocupação porque muitas vezes as empresas diziam que tinham perdido dinheiro ou ganhado dinheiro em contratos de derivativos de gaveta, né? E isso acabava gerando transferência de resultado entre partes, e a Receita começou a dizer, olha, eu não reconheço derivativo se não tiver registro, né? Porque o registro dá um timestamp ali para isso. A gente começou a viver a dinâmica de túnel de preço e outras funções que as registradoras vieram assumindo no tempo. Mas quando a gente chegou no início, talvez, dos últimos mais recentes 10 anos, o registro deixou de ser uma função acoplada nos sistemas de liquidação ou nas depositárias, né? Se a gente pegar o registro, talvez 20 anos atrás, ele estava acoplado no SPB, ele estava acoplado no sistema de compensação e liquidação que haviam sido trazidos pela Lei 10.214, quando o SPB foi criado lá em 2001. Quando o registro começa a se desacoplar desses sistemas de compensação e liquidação, ele começa a assumir um papel mais protagonista. E a gente vai ver que alguns instrumentos financeiros que foram criados nesse período nascem tendo a registradora como sendo o escriturador do ativo, a exemplo do COI, a exemplo da letra financeira, onde a propriedade se dá pela informação indicada num sistema de registro, né? Ou numa depositária, a depender da situação. Com isso, a gente teve em 2013 a edição da Lei 12.810, que é a lei das registradoras, né? E tivemos também um período onde o próprio Banco Central aqui, né, a turma Lúcio e Fábio, tiveram várias intervenções e liquidações de banco a partir da crise internacional,
onde eu me lembro que o FGC só queria pagar a indenização de CDB com base na informação da registradora. Então, a gente viu que a registradora foi se tornando no tempo, talvez, a versão mais confiável da verdade, né? Até na falta de uma outra referência. No caso do CDB, por exemplo, como é que eu vou saber se uma pessoa é ou não é investidora de um banco, por exemplo, que tenha sido objeto de uma liquidação? E aí, a partir de 2017, a gente começa essa nova jornada das registradoras com a lei de ônus e gravames nos sistemas de registro. O gravame nada mais é do que uma propriedade fiduciária, né? Então, a alienação ou a cessão fiduciária, ela constitui uma propriedade em favor do credor, né? Ainda que ela seja uma propriedade resolúvel, uma propriedade temporária em função da existência de uma dívida entre essas partes. Então, as registradoras se tornaram, ao longo do tempo, além de serem auxiliares de supervisão, né, e além de serem talvez a melhor representação da verdade para uma série de instrumentos, elas se tornaram de fato controladoras de propriedade em vários cenários, além do COI da LF e também dos gravames feitos em registradoras. E por último, a gente começa a viver toda essa inovação dos títulos desmaterializados, sejam meros direitos. Então vamos lembrar aqui dos recebíveis de cartão, que a Margot falou, são meros direitos, né? Não estamos falando de títulos de crédito, estamos falando de contratos, né, que, mais parecido com um derivativo do que com um CDB, representam uma série de obrigações entre partes, né? E a gente tem também títulos de crédito agora desmaterializados, a exemplo da duplicata eletrônica, a exemplo da CCB escritural, que eu acredito que dentro em breve aí deve aparecer esse projeto de lei tramitando no Congresso para viabilizar inclusive a SCD de fato desmaterializada, porque não adianta nada eu ter uma SCD e ter que mandar uma CCB pelo correio para o sujeito assinar. Então, toda essa jornada da desmaterialização veio trazendo funções para a registradora. O exemplo, acho que mais ilustrativo é o exemplo dos cartões, né? Porque nos cartões, a gente teve já uma parte das normas editadas pelo Banco Central em caráter transitório, Resolução 4707, Circular 3924, e a gente tem a Consulta Pública 68, que está no forno, todo esse conjunto normativo, e acredito que ainda no primeiro semestre isso seja editado para reger o registro do recebível de cartão como sendo impositivo, né, para o uso desse recebível em qualquer transação no âmbito do sistema financeiro. E a registradora, nessa dinâmica do cartão, ela passa a ser o hub de informações de todas as obrigações de pagamento, das credenciadoras e subcredenciadoras, reguladas pelo Banco Central diretamente ou indiretamente, né? E, consequentemente, os negócios realizados com esses recebíveis têm que ser reportados às registradoras, que passam a ter a responsabilidade de indicar para aquela adquirente quem é o novo titular ou o beneficiário daquele ativo. Então, nessa nova dinâmica que a Consulta 68 trouxe por patrocínio aí do Banco Central, você tem um sistema centralizado de armazenamento de informações, né? De modo que o recebível de cartão ele só existe na registradora, ele deixa de existir na sua versão, vamos dizer, não registrada, e as transações que não forem registradas ali simplesmente vão ficar preteridas em relação a esses registros, porque os registros é que de fato vão levar a credenciadora, por indicação de normas do Banco Central, a fazer o pagamento para aquele novo credor. Seja o credor um FDIC, seja o credor uma IF, SCD ou não, ou um outro agente financeiro que venha participar disso. Só para falar desse processo de pulverização, não dá para não mencionar a sanção presidencial ontem da lei da empresa simples de crédito, que deve se proliferar ao longo dos próximos anos aí, como um novo personagem de todo o ecossistema de crédito a que a gente se relaciona e um grande originador, no meu ponto de vista, para o mercado de securitização nos próximos anos, como as empresas de factoring foram, talvez, na última década. Então, a registradora me parece ser um caminho para que essa assimetria de informação seja removida do mercado, de tal modo a não termos surpresas, né, com aspectos de risco que eram desconhecidos e, portanto, não estavam precificados no investimento que tenha sido realizado, né? E principalmente num momento onde a gente tem taxa de juro baixa, economia estagnada
e, portanto, é natural que o investidor queira buscar prêmio em ativos com um perfil de risco maior, né? Mas esse perfil de risco maior deveria ser só o risco de crédito. O investidor não deveria tomar outros riscos operacionais, riscos legais ou fraude. E é para isso que as registradoras têm se posicionado. O registro, portanto, agora, o próprio Banco Central, muitas vezes, seja o DEBAN, tem dito que se tornou uma quase depositária. E é uma quase depositária porque, para um ativo infungível e líquido, não faz sentido centralizar a propriedade. É um negócio low frequency. Não faz sentido onerar o mercado a ter que transferir o bem para o nome de uma entidade central para que ele de fato possa circular. E o registro é muito mais leve do que isso, ele não é tão invasivo, mas ele é fluxo de informação para redução da assimetria e para indicação de fato de quem é o credor e aonde deve ser paga aquela obrigação. Então, acho que isso resume um pouco do que a gente enxerga como contribuição das registradoras para que o mercado cresça, se desenvolva, mas que nós tenhamos segurança e não tenhamos surpresas, né? Como tivemos aí alguns casos isolados aí na última década. Fernando, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito de como se dá o processo de registro, qual o custo envolvido, principalmente quando a gente fala aí de milhares de recebíveis, eventualmente até com um prazo relativamente curto, dentro de um contexto de que a gente sabe que a indústria de FDICs por alguns anos ela não cresceu e parte desse não crescimento também envolveu, né, sempre a necessidade de investimento por parte principalmente dos custodiantes relativamente grande em TI. Você não coloca uma operação de FDIC de pé, principalmente se for um recebível que nunca foi explorado, um prazo menor de 6 meses e com um grande investimento em TI por parte dos custodiantes e administradores. Então, em que medida todo esse contexto das registradoras, das centrais, vai passar a, inclusive, viabilizar novas operações e a que custo? Interessante, Mizukawa, porque eu acho que a existência dessa nova camada, ela deve ser vista como um processo para desonerar o mercado. E a gente tem um exemplo muito concreto disso, né? Essa camada existe nos mercados líquidos, representada pelas depositárias, né? E é graças à existência dessa camada de infraestrutura que é muito mais fácil fazer um fundo de renda fixa líquido ou um fundo de ações do que fazer um fundo estruturado. Então, de fato, hoje, eu acho que no custo dessas operações, nós temos um esforço operacional muito grande, oneroso, do cumprimento de uma série de disposições, né? Muitas vezes até de maneira mais manual, e também o custo de um possível risco ligado à responsabilidade civil, a todo o liability que pode haver das responsabilidades fiduciárias a que o mercado se sujeita, numa condição, como eu mencionei, de uma possível incerteza que possa repercutir, e principalmente agora numa distribuição de varejo, por uma discussão do tipo, não, eu não tenho educação financeira para entender a que risco eu estava exposto e, portanto, é o fiduciário que distribui o produto ou que administra ou qualquer condição que deveria se responsabilizar por isso. Então, o papel das registradoras é reduzir esse nível de incerteza e é reduzir o esforço operacional a que os administradores custodiantes acabam se sujeitando e, com isso, reduzir o custo de observância, como a gente já viu no mercado de ativos mais líquidos. O processo de registro, ele hoje, e o Banco Central tem sido muito rigoroso com isso, ele depende de um processo de avaliação muito rigoroso na entrada. É como se o registro hoje tivesse uma dinâmica semelhante à de uma listagem, de modo que para admitir para a negociação uma companhia, a Bolsa faz toda uma diligência, né, para verificar se de fato aquilo existe, né? E as registradoras agora estão submetidas a um regime equivalente de fazer diligência nos ativos para que o registro não seja mais um pseudo-selo de qualidade, né, e seja de fato um indicador de que o ativo tem consistência, tem substância, tem lastro e que, portanto, essa atividade que hoje é tão sensível dentro das disposições do artigo 38 da 356 consiga ser suprida de uma maneira muito mais efetiva. E além dessa avaliação, o recebível, em sua grande maioria,
ele é de natureza causal. Então, ele depende da contraprestação a que ele está associada. Se ele é uma dívida, tem que ter havido um desembolso. Se ele é uma duplicata, tem que ter havido uma compra e venda de mercadoria, tem que ter havido uma prestação de serviço. E a registradora, além de olhar isso na entrada, ela tem que monitorar isso. Porque o recebível só será exigível, né? E a CVM sempre foi muito clara em relação a dizer: lastro é aquilo que te garante que você vai conseguir cobrar de volta o dinheiro que você desembolsou, né? Você não vai conseguir cobrar do sacado, por exemplo, algo que não tenha uma correspondente venda mercantil por trás e uma entrega de mercadoria, no caso de uma duplicata, ou no caso de um recebível de cartão que tenha sido objeto de um chargeback, né, por uma discussão do portador do cartão que disse que não recebeu a mercadoria lá do marketplace onde ele comprou um produto. Então, esse processo de monitoramento também passa a ser parte, vamos dizer, dessa nova função social das registradoras. E isso tem que ser feito numa escala muito grande, né? Eu acho que o Banco Central vê um mercado em que as registradoras vão coexistir, não é um mercado de monopólio, provavelmente serão poucas, porque tem que ser um negócio com muita escala, um custo muito baixo, né? Então hoje, se você pegar tabela de preço do serviço de registro, ela não pode ser muito maior do que 2 ou 3 basis points, né? 2 ou 3 bips ao ano, para que isso não se torne, vamos dizer, uma nova camada de custo para viabilização desses produtos de securitização principalmente. Então, a visão aqui é de que o mercado consiga ter mais provedores, né? De volta, inclusive, alguns que o mercado já teve e que acabaram deixando de ter apetite, mas com menor risco operacional e legal e, ao mesmo tempo, com maior capacidade de observância sobre todos os seus participantes, né? O administrador, que tem que botar um olho no consultor, um olho no gestor, um olho no custodiante, atender investidor, ele conseguir garantir que isso tudo está acontecendo de uma maneira satisfatória. E, por último, os próprios reguladores, né? Eu acho que a beleza das registradoras é a presença dos reguladores, porque é por meio deles que a gente induz comportamento, né? Não adiantaria nada a gente reunir as informações se a gente não tivesse alguém com, vamos dizer, com a capacidade de fazer um enforcement. A gente viu isso agora no mercado de cartões de uma maneira muito concreta. A área de normas foi de uma clareza meridiana para dizer quais eram as obrigações das instituições de pagamento, né? Mas enquanto elas não receberam uma ligação da supervisão, elas estavam tentando interpretar aquela regulação e tinham as mais diversas leituras e indicações de que eventualmente aquilo não seria com elas ou não seria com uma ou outra em função do seu modelo de negócio. Então, eu acho que tudo isso vai funcionar muito bem, porque existe um telefone, né, que toca e pergunta para o regulado, né, se de fato ele está respeitando todas aquelas disposições. E no caso do mercado de cartões, é isso que vai garantir que elas vão pagar a quem devem, né, vão compartilhar os dados de modo ao mercado ter acesso inclusivo a essas informações e você não vai ter mais nenhum tipo de barreira de entrada para toda essa inovação em todos esses segmentos. No caso específico da SERC, além das duplicatas e o mercado de cartão de crédito, quais outros mercados vocês planejam atuar do ponto de vista de controle e registro? Bom, a gente começou, obviamente, com a duplicata pela abundância da duplicata e também para tentar ajudar a duplicata a ter um pouco mais de credibilidade e com isso, melhorar a condição de crédito para pequena e média empresa no Brasil. O recebível de cartão foi quase, como dizer assim, um presente, né? A gente não tinha isso no nosso roadmap, né? Mas vamos chamar de um presente que a gente ganhou do regulador, né? Em relação a ter priorizado até o cartão em relação à duplicata, né? Se a gente olhar, a gente imaginava que a duplicata vinha antes, mas o cartão até chegou na frente. E a gente está acompanhando agora esse movimento de desmaterialização dos novos títulos. Então, a nossa próxima onda é de iniciar o processo de registro de recebíveis financeiros, né? Basicamente empréstimos e principalmente CCBs. A partir do mês de maio, a gente começa esse produto já com alguns primeiros clientes, SCDs autorizadas aqui pelo Banco Central. E além dos empréstimos, né, que aí a gente está começando muito em cima de consignado e autoloan, né, que são bastante abundantes aí também nas fintechs, a gente vai expandir isso também para os créditos corporativos, para os empréstimos corporativos. Para frente, a gente tem sido muito provocado em relação ao agronegócio, né? O agronegócio ainda é muito complexo, porque ele ainda é muito burocrático, todo o processo de formalização
de operações, seja no âmbito do crédito rural, seja no âmbito do mercado de capitais. Então a gente está avançando para poder atender toda a sopa de letras aí do agronegócio e também as cédulas de crédito imobiliário, que a gente imagina que junto com a CCB elas devem se desmaterializar nesse mesmo contexto de reforma legal que o Ministério da Economia e o Banco Central estão patrocinando. Então a gente está acompanhando esse movimento, onde o regulador tem alcançado com as suas inovações, a gente tem tentado levar um suporte moderno para a viabilidade desses novos players e desses novos modelos de negócio. Eu vou até passar a pergunta também agora para Margot, só para ela tentar contextualizar também o que dentro da Capitalis, do ponto de vista de ativos e novos mercados e novas oportunidades de investimento surgem lá no dia a dia, só para todos tenham a dimensão do quão amplo é esse mercado. Obrigada. Para responder essa pergunta, eu vou voltar a um comentário que o Fábio fez lá no início da sessão sobre a pergunta: será que o banco é necessário? Então, o que nós vemos na Capitalis é que o mundo tem mudado e, de fato, voltando de novo à excelente abertura, com respeito à ideia do que não é sobre qual negócio eu vou fazer, mas o que é o negócio. E a gente está vendo que, hoje em dia, os modelos de negócio das empresas estão se plataformizando. O que isso significa? Significa uma mudança muito profunda com relação à forma de interagir com o mundo. Ou seja, vamos pegar o modelo de negócio bancário geral, normal, assim, típico insumo, dinheiro, o produto é também dinheiro, você tem um custo do dinheiro, o preço do dinheiro, que é a taxa de juros que o tomador toma, e o modelo de negócio do banco é ganhar o spread no meio. Muito bem. O que acontece hoje em dia é que esse modelo onde você tem naturalmente, isso está acontecendo em tudo, assim, plataformas, marketplaces, tudo está se plataformizando. E isso é muito relevante para esse mercado de crédito, porque uma vez que, eventualmente, tendo uma relação com um cliente e sendo uma plataforma, pode ser interessante, você tem essa relação. Empresas têm relações. Eles têm desejo de facilitar a vida do seu cliente, de oferecer produtos e serviços que cruzam linhas de indústria. Não precisa ser mais, eu sou uma vendedora de roupa, eu só vou vender roupa. Agora, se eu posso ajudar o meu cliente a comprar mais roupa, isso está interessante para mim. Os marketplaces. Os marketplaces que fornecem ferramentas para ajudar os vendedores a vender. A gente vê que talvez os vendedores também precisam de ajuda para comprar a sua mercadoria para poder vender mais. Então, a gente vê que esse papel de quem está na melhor posição para oferecer crédito, muitas vezes não é o banco. É uma outra empresa no ramo não financeiro que gostaria de ter essa oferta de crédito, porque é uma coisa que vai fortalecer o seu negócio, vai ampliar a sua possibilidade de fazer negócio, vai aprofundar seu relacionamento com seu cliente. E quando a gente vê isso, mas eles não têm a expertise, eles não são do ramo financeiro. Então, o que nós estamos vendo na Capitalis é que essas empresas, com estes relacionamentos existentes, eles estão buscando produtos desenhados especificamente para a sua comunidade, de forma saudável, sustentável, que são mais customizados, e que atende a sua comunidade, mas não vão se tornar bancos. Eles não vão querer desenvolver toda essa expertise que é financeira, tecnológica, operacional, necessidade de capital, para fazer tudo isso somente para ter esse produto disponível para o seu cliente, não é necessário. Então, tem agentes como a Capitalis
que fornece essa camada de expertise, que consegue trabalhar com vários, vamos chamar de suspeitos não usuais, que estão com uma demanda para cujos clientes têm uma demanda para crédito e eles gostariam de facilitar essa oferta. Então a gente vê da mais diversas demandantes, vamos dizer. Isso começa, aí vamos voltar para o mercado de cartões. Então isso começa com o mercado de cartões, onde tem o mais fácil, o mais evidente, que é o desconto do recebível performado, vendi, eu gostaria de receber, não em 12 vezes, mas amanhã. Ok. Mas também tem a necessidade dessas empresas, não somente para o capital de giro daquilo que já foi vendido, mas pelo crédito de fato. Ou seja, um dinheiro que ainda não foi performado, um crédito, uma dívida para fazer compras, expandir, fazer uma reforma, criar mais capacidade produtiva. E então a gente está vendo bastante demanda dos processadores de pagamento, quem tem essa rede de relacionamento com um monte de estabelecimentos comerciais, principalmente voltado para pequenas e médias empresas, eles estão numa posição muito interessante devido ao relacionamento existente com o cliente para oferecer. Mas isso não é dizer que eles querem assumir essa atividade, eles querem agir como canais de distribuição. E a gente está vendo essa possibilidade de realmente ter novos originadores, que não necessariamente são as novas instituições financeiras, que facilitou, claro, mas através de um modelo de o produto final é o crédito, e muito mais através de outros atores cujo produto final é outra coisa, e estão querendo o crédito como um bem meio. O crédito é algo para comprar outra coisa, é para fazer outra coisa, é um meio. E estamos vendo muitas empresas que querendo agir como meio, e isso demanda um ator que não seja um ator bancário necessariamente, que quer competir para aquele cliente final. Então, está surgindo ativos de crédito para PME, está surgindo ativos para prestadores de serviços no mercado de saúde. Eu diria todos os setores onde a gente vê muitas empresas pequenas, com eventualmente uma recorrência muito interessante de receita, onde pode ter uma inovação e uma robustez operacional, que também está em linha com aquilo que o Fernando está fazendo, que o CERC está ajudando o mercado a conseguir desenvolver. E isso está se tornando produtos de crédito específicos para esses ecossistemas, que são muito interessantes, tem perfis de risco bastante controlados. A gente está muito animado com o que estamos vendo de novas fontes de originação e novas formas de fazer crédito. Então, o mundo está se reinventando, de verdade. Bom, o nosso tempo está se encerrando. Eu vou fazer uma última pergunta, tanto para o Fábio quanto para o Bruno. Dentro desse contexto de desintermediação financeira, novas tecnologias e observando um pouco também o mercado de FDICs, como os administradores, os gestores estão se estruturando hoje, a percepção que eu tenho muitas vezes é que, do ponto de vista de estruturas de controle, de sistemas, infraestrutura, monitoramento dos devedores, os prestadores de serviços da indústria de FDIC estão virando quase bancos, né? Qual que é a percepção de vocês em relação a essa dinâmica? Bom, a gente tem visto realmente essa evolução assim, por parte dos prestadores de serviços da indústria, até para se adaptar a esse novo mundo, né? E realmente eles têm investido fortemente em tecnologia, por conta dos FDICs, principalmente por conta dos FDICs de meios de pagamento. Isso já começou lá com os multicedentes e multisacados, as duplicatas eletrônicas, toda essa evolução do mercado. E eu acho que, assim, do nosso ponto de vista lá, acho que de supervisão, a gente tem visto o FDIC, você comentou que o FDIC ficou um tempo estagnado, né? Mas acho que nos últimos 2-3 anos houve um crescimento significativo, né, do patrimônio. Você apresentou aqui os números de dezembro, mas hoje a gente já tem mais 20 bi nessa indústria.
Então, uma indústria que vem crescendo muito no arcabouço regulatório da Instituição 531, que alterou a 356, que trouxe mais segurança para esse mercado. Então, a nossa proposta ela não é disruptiva em relação ao modelo de segurança que a 531 trouxe, mas, obviamente, a gente, vendo toda essa evolução tecnológica e tudo que está acontecendo, a gente precisa inserir ali e reconhecer melhor o papel do custodiante. Uma coisa que eu não comentei na verificação do lastro, por exemplo, né? Ela é toda pautada na existência de documentos físicos e toda essa dinâmica de verificação de lastro com uma entidade registradora dentro desse processo, ela muda. Enfim, eu acho que só acho que um último recado que eu queria passar é que toda essa avaliação que a gente tem feito para o FDIC de varejo, a gente espera que isso vá para a rua, né? Que se for para a rua, com muito cuidado e com muita cautela, para que a indústria de FDIC não cresça motorizada pelo varejo, entendeu? A gente entende que o varejo teria condições de acessar determinados produtos, mas, de forma geral, vários dos veículos de securitização que a gente vê hoje, né, principalmente créditos que estão dentro de FDIC NP, eles não seriam adequados aí para acesso pelo varejo. Então, é algo que está sendo muito bem discutido, avaliado, com uma exigência de rating, por exemplo. Tá? E na questão informacional também, né, que é relevante, dado sem dúvida, a menor compreensão desse público em relação a essas operações. Sem dúvida. E dado até a questão do regime informacional, um ponto importante, até olhando o Lúcio aqui também, né, que já foi citado várias vezes, uma boa sugestão que veio lá vou botar na conta do Lúcio aqui, a sugestão interessante, que é para os administradores divulgarem a classificação de risco dos créditos que são enviadas para o SCR. Então, esse certamente vai entrar na pauta de discussão, essa divulgação da classificação de risco da carteira, que é divulgada por SCR, já que as nossas normas não replicam a 2082, né? Então, é um ponto importante de divulgação também que a gente está avaliando. Tá? Fábio, não, última mensagem, só para encerrar. Então, a última mensagem é rejeitar a tese do quase banco. Eu fico com a terminologia da Margot. São novos agentes ofertantes de produtos e serviços financeiros, até porque a lógica do quase banco remete a algo que é mercado marginal, né? E o que eu sempre repito no sistema financeiro nacional não se aplica a lógica Uber. Lógica Uber é melhor pedir desculpas do que ter que pedir permissão. No sistema financeiro nacional isso não existe, né? Não há o que pedir desculpas. Você tem um processo administrativo a responder, punitivo, e uma comunicação ao Ministério Público por crime no âmbito da lei do colarinho branco, a 7492, e, portanto, você vai responder no âmbito penal por exercício de atividade sem autorização devida do Banco Central do Brasil. Então, não existe lógica Uber, não existe quase banco. O que existe é uma nova dinâmica em que novos agentes, ao amparo da lei, ao amparo da regulação vigente, ofertam produtos e serviços financeiros, né? Só o detalhe do quase banco para colocar os pingos nos is. Aliás, para quem não sabe, para quem nunca leu a lei do colarinho branco, mesmo para aquelas assets que não são instituições financeiras, a atividade de administração de recursos de terceiros, portanto, a nossa atividade já está incluída na lei do colarinho branco. Então, todos nós temos essa responsabilidade de prestarmos o serviço de forma adequada sobre o risco aí de sermos responsabilizados no futuro. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos palestrantes. Obrigado a todos. Até o próximo congresso daqui a 2 anos. Obrigado.